Já estamos ao vivo. Nossa. Vamos ver quem entra. Vamos aguardar. Quem entra. O meu que é 8h26. Você marcou 8h29. 8h29. Vamos ver. Vamos aguardar aqui quem entra. Deixa entrar 5 pessoas. Vamos lá, gente. Vamos presenciar aí. É um momento que eu vou estar realmente fazendo testemunho da minha vida e transformação de vida através da fé. Não entrou ninguém. Vamos lá. Olha só. Boa noite, bem-vinda, Tati. Muito bem-vinda. Deixa eu esperar entrar mais alguém aqui. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar. Hoje vai ser tremendo, hein? Vai ser tremendo, nossa. Tô muito, muito feliz. Vamos lá. Convidando o máximo possível de pessoas aqui. Cadê o povo? Vamos lá, convida a gente. Vamos lá, gente. Boa noite, boa noite. Tem 2 pessoas. Vamos começar, né? Vamos começar isso. Muito bem-vinda, Michele. Obrigado. Gratidão, gratidão. Michele, você foi super importante, tá? Amamos você. Vamos lá, então. Vamos começar. Tem 2 pessoas. Vamos começar. Vamos. Uma live muito especial. Muito especial. Muito, muito. Vamos lá. Tem um roteirinho aqui que eu quero seguir. Quero fazer essa live incrível. Então, boa noite, Juninho, boa noite, obrigado, gratidão. Olha, já tá entrando o pessoal, vamos lá, entra mais um, compartilha, gente, chama a gente aí, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é André Mendes, tenho 35 anos, moro em Ouro Preto, moro junto há 5 anos com a Priscila. E não sou casado ainda, vamos casar esse ano, se Deus quiser. Tá tudo caminhando. Tá tudo caminhando pra gente casar. Mas, enfim, nem sempre foi assim. Nem sempre a gente teve um relacionamento maravilhoso como a gente tem hoje. E eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Bom, meu nome é André Mendes, tenho 35 anos. E
essa live vai ser como se fosse um testemunho, na verdade, de tudo que aconteceu desde março desse ano. Coisas incríveis, incríveis, incríveis. Bom, é um tema muito pesado, mas eu quero que vocês aceitem, abram o coração, tá? De coração. Eu vou falar sobre traição. Realmente, quem acha que traição é uma coisa muito difícil? Quem já foi viciado em traição? Digita um aí. Quem realmente acha que traição é um vício? Digita um, digita dois. Quem acha que traição é um desvio comportamental, uma falta de caráter? Quero falar um pouquinho de vocês, interagir até que mais pessoas entrem aí. Quero que vocês falem disso. Digita um para quem acha que traição é desvio de caráter. Ou digita 2 para quem acha que traição é, enfim. Bom, eu estava sofrendo de uma questão muito delicada desde o momento que eu conheci a Priscila, que é a pessoa que eu estou hoje. Eu sempre traí ela. Traí ela sempre, sempre, sempre. Eu confesso, eu traí ela muito, muito. Inúmeras vezes. E chegou um momento, esse ano, que eu comecei a pensar, poxa, esse trem não tá legal. Esse negócio não tá legal. Eu já tinha falado com ela que eu já tinha traído ela. Ela tinha me perdoado, só que eu não parei. Ela me perdoou uma vez. Eu não parei. E aí, terminado um dia, eu falei assim, olha, deu pra mim. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Não aguento mais trair. Não aguento mais trair. E a mudança de verdade, ela acontece quando seu coração pede, sabe? Você muda por você mesmo. Não muda por ninguém. Eu não mudei por ela. Eu mudei por mim mesmo. Porque minha consciência já estava pesada demais. E aí eu busquei a ajuda psicóloga, que é a Michelle, que está aqui presistiando. Obrigado, Michelle. Foi no dia 14 de fevereiro. Eu busquei a ajuda dela. Vi uma propaganda dela no Facebook. E aí eu busquei a ajuda dela. E aí a gente começou a conversar, eu falei com ela assim, olha, no primeiro atendimento eu falei assim, olha, eu quero parar de trair a minha esposa até dezembro, que era a data que a gente ia marcar para casar. A gente não é casado, a gente mora junto há 5 anos. E aí foi um desafio para ela, porque parar de trair é muito difícil, porque o que acontece? Vou entender. O que acontece? Quando eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia ser capaz de parar de trair. E eu tinha ouvido um amigo me falar que todo homem trai, que todo casado trai. E eu comprei essa verdade. Eu falei assim, poxa, então todo homem trai, todo casado trai, eu sou casado praticamente, né? Entre aspas, moro junto, amigado, com fé casado é. E aí eu falei assim, poxa, então eu não tenho cura mais, eu não tenho cura mais. Só que todo dia eu acordava com uma sensação horrível, horrível. Eu traía minha esposa, eu sentia o pior dos mundos, pior dos mundos. E isso estava acabando comigo, estava me deixando muito infeliz, com um peso na consciência muito grande. E eu busquei ajuda. Busquei ajuda com a psicóloga, e aí a gente começou dia 14 de fevereiro. Só que foi um trabalho, porque eu ainda estava traindo ainda. E aquilo estava acabando comigo, estava me deixando muito, muito, muito mal comigo mesmo. Eu não olhava no espelho com orgulho. Aconteceu que no dia 10 de março de 2020, esse ano, eu comecei o tratamento psicológico, a terapia, em fevereiro, dia 14 de fevereiro. E dia 10 de março, às 7 horas da manhã, eu estava indo para o trabalho. E de repente, indo para o trabalho, eu senti aquela vontade de colocar Deus em primeiro lugar. E aí eu vou contar um pouco mais, porque nem sempre foi assim. E aí naquele momento eu senti que Deus entrou na minha vida e transformou. Ponto. A minha história de vida recomeçou. Mas nem sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa muito incrédula, muito questionadora. Eu sempre questionei Deus, sempre, sempre.
Meus pais foram católicos, né? Meus pais que eu sou filho adotivo em primeiro lugar. Eu sou filho adotivo, meus pais adotivos já morreram, mas eles sempre foram católicos praticantes. Meu pai tocava na Vila Aparecida, nas igrejas, tocava violão, né, no culto, no coral, e eles eram católicos praticantes. Mas eu sempre fui rebelde, eu sempre fui questionador. Eu nunca acreditei muito em Deus, sempre fui super questionador. Acontece que esse questionamento, eu levei ele até há pouco tempo atrás. Eu sempre questionava, sempre colocava uma dúvida, detestava a Bíblia. Detestava a Bíblia, detestava. A Bíblia para mim era um livro mais confuso do mundo. Eu detestava a Bíblia, detestava. E hoje, olha só, é o livro que eu mais amo, que é a Bíblia. Por que eu detestava a Bíblia? Eu detestava a Bíblia porque naquela época eu tinha uma leitura muito limitada. Eu achava que a Bíblia era um livro homofóbico, que tudo era confuso, porque eu tinha vários questionamentos. Muito questionamentos. Até que chegar nesse nível que eu cheguei hoje, eu tive que sofrer muito, tive que bater muito, porque eu queria muito aceitar Deus, só que a minha mente não deixava. A minha mente falava assim, poxa, sempre tinha um porém, sempre tinha um mais, porque Deus é isso, Deus é aquilo, a Bíblia é isso. Eu nunca deixei meu coração falar. E foi nesse dia 10 de março que eu deixei meu coração falar. Eu falei assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu estou tratando psicologicamente, estou fazendo terapia, mas ainda não parei de trair. Eu ainda estava traindo ainda. E aí, eu falei assim, então eu tenho que aceitar Deus. Aí eu coloquei Deus em primeiro lugar, sem questionamento, sem dúvida, sem medo. Naquele dia eu fui trabalhar, na hora do almoço eu fiquei pensando. Chegou às 7 horas da noite, que a minha esposa no outro dia ia viajar, ela viajava sempre. Sempre que ela viajava, eu falei assim, olha, passar na minha cabeça, eu vou trair. Eu já entrava no site, já fazia todo o esquema para trair. E trair ela aqui dentro de casa, a maioria das vezes. Acontece que nesse dia eu não tive vontade nenhuma, no dia 10 de março, tá? 10 de março, que aconteceu a virada de chave, que Deus entrou no meu coração e transformou. Aí eu falei assim, alguma coisa aconteceu aqui. Eu já não tenho mais vontade de masturbar, não tenho mais vontade de assistir vídeo erótico, era viciado em vídeo erótico, era viciado em masturbar, era viciado em entrar em sites de bate-papo, era viciado mesmo, entrava quase todo dia. Aí acontece que nesse dia, no dia 10 de março, eu não entrei mais. Eu falei assim, nossa, alguma coisa aconteceu aqui. E no outro dia eu contei para minha psicóloga. Eu falei assim, poxa, aconteceu isso. Alguma coisa diferente aconteceu aqui. E eu senti de verdade, Deus entrou na minha vida. E aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a agir diferente. Porque, gente, parece que é assim, parece que eu tô falando assim, poxa, mas eu era viciado em trair. Eu traía sem ver. Eu não conseguia mais parar. Não conseguia. Chegou um momento que eu falei assim, gente, não dá mais. É uma coisa assim, já tomou uma proporção é como se fosse um crack, é como se fosse uma cocaína. Tava acabando comigo. Eu levantava, depois que eu traía a minha esposa, no outro dia eu me sentia um merda, eu me sentia o pior do mundo. Eu me sentia como se tivesse matado alguém, eu me sentia com uma alma suja. Entende isso? Isso é uma das piores coisas do mundo. Isso é você saber que está pecando, saber que você está errando e você não consegue parar. Eu busquei ajuda, eu abri meu coração e de repente eu falei assim, poxa, não dá, só a terapia não dá. É o primeiro passo, mas só a terapia não dá. Tem que ter alguma intervenção divina nisso. E aí eu abri meu coração para Deus no dia 10 de março e aconteceu tudo isso. Eu não só parei de trair minha esposa, eu parei de gastar dinheiro com coisas bobas, eu me tornei uma pessoa super focada, eu me tornei uma pessoa que as pessoas olham para mim e começam a me elogiar, coisa que antes não tinha, entende? Pessoas veem em mim exemplo, inspiração, sabe?
eu vou casar, coisa que eu não imaginava nem pensar. O que eu quero dizer é o seguinte, através da fé. Naquele 10 de março, eu deixei a fé falar mais alto. Foi através da fé, descendo para o trabalho, num dia normal, comum. Eu falei assim, eu vou deixar a fé falar mais alto. Em vez de ser a razão, a mente ela é muito limitada. A fé é muito maior. O coração é muito maior. E naquele dia eu deixei o coração falar mais alto, sinceramente. E eu não me arrependo de nada. Eu vou batizar, sabe? Eu estou prestes a batizar. Esse ano ainda vou batizar. Assim que eu casar, eu vou batizar. Então, assim, oficialmente eu estou dizendo que eu sou um cristão. Né? Eu estou aqui, eu sou um ser humano que Deus me deu uma segunda chance. O que eu quero dizer é o seguinte. A mensagem que eu quero que vocês levem é que, através da fé, a gente pode curar coisas que a gente acha que é impossível. Eu achava que era impossível parar de trair. Eu tinha colocado na minha cabeça, eu comprei a verdade que meu amigo tinha falado comigo, que ele falava assim, André, todo homem trai. E eu falei assim, poxa, eu não vou parar, eu não tenho cura mais. Só que aquilo estava me matando. Vocês conseguem entender isso? Eu estava sofrendo. Só que eu não conseguia mais parar. Era como se fosse um câncer, um crack. Eu falo de coração, é como se fosse, porque eu sei que isso é um vício. Sabe? É um vício. A maioria trai. E não falam, lógico, né? A população de pessoas infiéis só cresce. Porque a demanda é muito grande. Então as pessoas são muito carentes, as pessoas não têm um propósito de vida. Hoje eu tenho a minha missão de vida. Tudo o quebra-cabeça se encaixou. A partir do momento que eu deixei Deus entrar na minha vida, o quebra-cabeça se encaixou. A chave virou. A minha missão de vida, eu tenho uma missão de vida. Hoje eu sou 100% feliz. Eu tenho paz. Antes eu ficava escondendo meu telefone para minha esposa. Eu ficava assim, poxa, será que a Priscila vai pegar aqui? Eu ficava com minhoca na cabeça. Será que alguém vai ligar? Alguém que eu fiquei, alguém que... Poxa, eu ficava na rua com medo de alguém olhar. Assim, poxa, eu fiquei com o André. Eu ficava morrendo de medo disso. Cara, eu não tinha paz. Você sabe o que é isso? Eu tô dizendo o seguinte, eu traía minha esposa, mas não era feliz. Eu achava que era feliz. Tinha momentos de gozo ali com a pessoa, só que no outro dia eu me sentia um merda. Isso se tornou um vício. Durante 5 anos eu fiz isso. E chegou um momento que eu falei assim, poxa, eu não aguento mais. A minha alma já está imunda. Eu preciso mudar de vida. Sabe, vocês já tiveram esse momento de falar assim, olha, eu preciso mudar de vida. Busquei ajuda psicológica, a Michelle está aqui. Eu busquei, depois disso, eu notei que não adiantava só isso seria lento. Porque eu não conseguia mais parar, né? Não conseguia. E aí eu deixei Deus entrar na minha vida e mudou tudo. Eu acredito que hoje, a Michelle foi uma pessoa que Deus enviou para a minha vida, para conectar comigo, e para que o primeiro passo foi dado. Que eu buscar ajuda, eu estar aberto à ajuda, de eu falar assim, olha, eu não aguento mais, eu tenho um problema aqui, sabe, eu tenho um problema de trair, ok, eu sou humano, não estou aqui para ser perfeito, sabe, por mais que a gente coloque tabu na questão da traição, 80% dos homens traem, tá, 80% dos homens traem, então vamos parar de hipocrisia, porque 80% dos homens traem. Eu ficava com pessoas casadas, ok? Então vamos parar de hipocrisia aqui. Segundo ponto, a maioria não busca ajuda. Acho que traição é uma coisa... Eu achava isso, eu achava que era coisa normal. Eu achava que era normal, assim, eu traí. No outro dia, eu acostumei tanto a trair, que no outro dia eu mentia para mim mesmo. É como se não tivesse acontecido nada. Eu sabia que era errado. Só que no outro dia eu tava normal, tava conversando com minha esposa normal, beijando ela normal, falando que amava. Mas dentro de mim tinha uma coisa dizendo, olha, André, você traiu. E aí? Você traiu. Você cometeu um erro aqui. Cara, nossa, eu me sentia péssimo com isso. Aí acontece que chegou um momento que não dava mais. Chegou um momento que eu falei assim, não dá mais, vou buscar ajuda. Busquei ajuda. E, para mim, naquele momento,
era impossível parar de trair. Eu não acreditava que eu ia ser capaz de trair. Eu busquei ajuda psicológica por uma questão de tipo assim, desespero. 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 Desespero, tá? Desespero. Eu não aguentava mais. Era como se fosse um viciado em crack, dizendo, olha, me ajude. Porque no momento que eu traía minha esposa, no outro dia eu chorava, eu olhava pro espelho, eu não conseguia me olhar no espelho, tá? Eu não conseguia, porque eu sabia que eu tinha feito algo completamente errado, e eu não conseguia, tá? Não conseguia porque eu sabia que eu tinha feito algo errado. Eu tinha essa consciência, só que eu não conseguia mais parar. Você não consegue mais parar. Quando você está viciado em alguma coisa, você não consegue mais parar, você tem que buscar alguma ajuda, entende? Você tem que falar assim, olha, não aguento mais, pronto. Joga a toalha. Joga a toalha. Joga a toalha. Você não está aqui para ser perfeito. Joga a toalha. Entendeu? Joga a toalha igual eu joguei. Eu falei assim, ó, não aguento mais, pronto, vou buscar ajuda. Que seja ajuda seja quem for, mas você busque ajuda. É o primeiro passo. O primeiro passo foi esse, buscar ajuda. O segundo passo é, em algum momento, Deus vai falar com você. Naquele momento, no dia 10 de março, eu não esqueço as datas, não esqueço porque isso mudou para mim. Dia 14 dia 14 do 2, eu busquei ajuda psicológica e no dia 10 de março, Deus falou comigo de algum jeito. Deus deu um sinal, olha, André, olha, acorda, eu vou te ajudar. Só que você tem que se abrir. Você tem que tirar esses questionamentos da cabeça. Naquele momento, eu estava tão desesperado que eu falei assim, vem, pode vir. E naquele dia, realmente eu não senti mais vontade de trair. Eu era compulsivo. Eu assistia filme pornô. Era uma coisa louca. Era uma coisa louca. Era uma coisa louca. Era algo assim, surreal. Surreal. Era algo que não estava bem, eu estava doente e não percebia, tá? Era uma doença no espírito. Doença física, a gente sabe localizar. Agora, doença espiritual, cara, não adianta, tá? Não é algo que, quando bate mesmo, sabe? Gripe dá para te enganar, algumas doenças dá para enganar, mas quando é doença no espírito, não dá para enganar. Vai te corroendo, vai te corroendo, vai te corroendo. Chega um momento que você fala assim, não dá. Você joga a toalha. E eu joguei toalha. Joguei a toalha. Hoje, eu sou uma pessoa diferente. Não só diferente com a minha esposa, que está aqui assistindo a live comigo, está aqui sentada. Não só com ela, mas com as pessoas que estão no meu redor. Hoje eu sou uma pessoa muito diferente. Não só porque eu aceitei Deus, mas porque eu me redimi. Eu falei, olha, Deus, aqui está a minha história. Eu quero reescrever isso. Eu quero reescrever. Me dê uma segunda chance. E Deus me deu uma segunda chance. Não estou querendo dizer aqui que Deus é... Enfim, a única coisa que eu quero que eu passe nessa live é o seguinte. Tenha fé, que as coisas se encaixam. Eu nunca pensei que a fé fosse o meu maior valor. E teve uma história, em 2014, eu ia fazer uma cirurgia do ouvido, e naquele momento, em 2014, eu tinha uma decisão a fazer. Desistir da crença de Deus completamente, ou continuar acreditando em Deus. Só que naquele momento, eu estava num debate muito grande em relação à religião, porque eu detestava a religião. E aí, eu tinha que decidir, continuar acreditando em Deus, independente da religião, ou desistir. E naquele momento, na rua mesmo, eu comecei a chorar, porque eu falei, eu quero acreditar em Deus. Desde 2014, alguma coisa começou a mudar lá. Só que eu ainda continuei questionando. Chegou em 2020, esse momento que todos nós vamos ter de encontrar com Deus. Em algum momento Deus vai falar com a gente. Quando a gente está cometendo alguma coisa que não é correta. Alguma coisa que a gente sabe que não é correta. Que a gente sabe que não é digno.
eu não conseguiria falar isso para minha filha. De tão indigno que é. Então, nesse momento, Deus falou comigo. E aí, eu deixei Deus falar comigo, tá? Essa live é como se fosse um testemunho. Pela primeira vez eu tô falando disso publicamente. Eu tô falando que eu traí a minha esposa, que eu era viciado nisso, que era algo que eu não me orgulho de falar disso, tá? Seja o que for, que você acha que traição é falta de caráter, seja o que for, é a sua opinião. Eu tô falando a minha história, tá? A minha história de vida é essa. Então, assim... O que eu posso dizer é muito obrigado. Obrigado a Deus pela essa segunda chance, tá? Obrigado mesmo, de coração. Quero agradecer a todas as pessoas que estavam envolvidas, que estão envolvidas, né? E... seu pai. Sua mãe, né? E quero agradecer de verdade, tá? Agradecer mesmo. Aparece aqui, vem cá, dá um oi aqui. Você acha que eu me só escapelado? Eu nem vi. Ai. Outro dia eu apareço. Vou te dar um murro. Te amo, tá? Te amo. Te amo também. Gente, muito obrigado por tudo, tá? Só quero deixar a frase que a fé é importantíssima. Tenha fé, tá? Muito obrigado a todos. Eu falei muito. Quero agradecer de verdade. De coração. A gente vai continuar falando, mas, por enquanto, só quero agradecer. Obrigado, gente. Boa noite.